Capítulo 199. Você é realmente uma elite? Depois de entrar no território do Império, a força expedicionária começou a se mover em um ritmo muito mais lento. Por um lado, era para esperar que Lampart e os outros voltassem para o exército principal. Por outro lado, Fei estava muito curioso sobre tudo no Império. Ao contrário da jurisdição dos reinos subsidiários, o Império Zenith era um vasto território. Era dividido em 7 províncias. Dentro de cada província havia várias cidades, que eram muito mais célebres que a cidade de Chambord, já que tanto o sistema militar quanto o administrativo eram considerados perfeitamente executados. Este era o alvo de Fei para o desenvolvimento. A fim de desenvolver uma cidade forte como Chambord, simplesmente confiar no nível de conhecimento de alguém que era um otaku durante sua vida passada definitivamente não era viável. Quando o pôr do sol estava prestes a chegar, a expedição de Chambord e a caravana de Soros chegaram à província de Ernst do Império. O rio mais largo, localizado ao longe, cortava a conexão entre o norte e o sul. Havia uma cidade antiga perto do rio, que era mais de 10 vezes o tamanho de Chambord. Esta era chamada de Posto de Controle Militar Hot Spring Gate na área norte do Império. Através da balsa do outro lado do rio, de acordo com a lei imperial, o exército subsidiário não era autorizado a entrar na cidade. Além disso, as forças expedicionárias só podiam acampar do lado de fora do rio e mandar pessoas para a cidade para comprar suprimentos de comida. Fei levou Angela e Emma em uma viagem para procurar um fluxo suave do rio para pescar. A espadachim loira Susan, que estava ao lado da princesa mais velha, apareceu de repente. A princesa mais velha vai embora agora. Quando Fei ouviu as palavras da espadachim Susan, ele ficou atordoado. Sim, majestade, agora entramos no território do Império. A Alteza Arshavin, o príncipe, enviou alguém para nos encontrar. Ele chegará em breve ao Hot Spring Gate antes do pôr do sol. Agora a situação é complicada, portanto a princesa mais velha deve voltar o mais cedo possível. Ela respondeu pacientemente, com seus longos cabelos loiros. A espadachim orgulhosa, como um pavão, tinha uma atitude surpreendentemente boa, e também era muito respeitosa em relação a Fei. Na verdade, a razão que causou essa mudança também foi muito simples. Durante a Batalha da Torre Gêmea, Fei misteriosamente derrotou o Cavaleiro Imperial que era um dos 10 cavaleiros executivos honrados como o Cavaleiro do Sol Dourado, Chris Sutton. Por causa da vitória, o status de Fei também aumentou muito desde então. Dentro do Império, os fortes eram respeitados, e essa era a regra comum do jogo. Embora a espadachim Susan não fosse muito flexível, a princesa mais velha mencionou o ponto para que ela pudesse finalmente entender. A ascensão do rei de Chambord era imparável, independentemente de ser força ou poder. Fei já tinha o que ele precisava para pessoas como a princesa mais velha mostrar seu respeito. Bem, se esta é a situação neste momento, então ela pode ir. O pôr do sol dourado estava salpicado de esplendor de brilho e, de repente, Fei sentiu uma sensação de perda. Ele pensou, isso é realmente estranho. A princesa mais velha e eu nos vimos por apenas 3 vezes, até mesmo a interação mais próxima que tivemos foi apenas ficar cara a cara e comer uma refeição em uma mesa de pedra uma vez. Isso nem foi considerado um encontro sério, porque eu roubei a tigela dela. Porque tenho esse tipo de sentimento. Talvez, eu me acostumei a ver o par de olhos azuis escuros que estavam olhando para mim à distância por esses vários dias. Fei sorriu com emoções mistas. Naquele momento, o acampamento barulhento se aquietou de repente. A princesa Tanasha, que nunca era vista antes, de repente saiu da carruagem mágica, e seu vestido azul celeste estava encostando no chão, com uma pintura do sonho, e seu cabelo de linho refletia o brilho do pôr do sol. Ela parecia uma mulher vulnerável que não se parecia com um dos personagens importantes de uma história, mas ela tinha um charme que ninguém conseguia igualar, então todos os olhos em todo o acampamento estavam focados nela. Ela gentilmente andou até a beira do rio e parou na frente de Fei. Olhou para o rio cintilante, a mulher sábia, que tinha um sorriso no rosto pela primeira vez na frente de Fei, parecia não ter ideia de como abrir a boca e dizer alguma coisa.
Depois de muito tempo, ela disse: obrigado pelo remédio, rei Alexandre. Fei ainda não havia percebido depois dessas palavras, mas o cavaleiro capitão Romain e a espadachim Suzan ficaram instantaneamente perplexos. Em sua memória, a princesa real deles nunca havia dito esse tipo de absurdo. Qual é o problema com ela hoje? Nesse momento, o som alto de ferraduras batendo no chão veio de longe, muito longe. A multidão olhou para trás e viu que um grupo de cerca de 500 homens e mulheres ao longe estava andando ao longo da margem do rio. Cada um carregava uma grande quantidade de arrogância, e alguns dos cavaleiros seguravam uma longa bandeira. A bandeira do Império exibindo a duas cabeças do urso branco era notável. Além disso, era o signo da invencível divisão chamada Acampamento Sangue de Ferro do Deus da Guerra de Zenith, formado por André Varshavin. Na bandeira estava o machado duplo do Acampamento de Ferro, com uma marca preta e branca. A bandeira era como o dragão ao vento. Esta era a tropa de cavaleiros imperial que o príncipe Arshavin enviou para pegar a princesa mais velha para voltar à capital do império. Ao longo do caminho, o que aconteceu foi realmente muito interessante. Esta viagem para Chambord foi muito além das minhas expectativas. A princesa teve uma sensação de relaxamento em sua bochecha. Ela sorriu e disse: mas, rei Alexandre, você fez muitas coisas no reino de Blackstone que vão contra a lei imperial, e não será tão fácil se afastar disso. Temo que algumas pessoas procurem por você além de Cavaleiro Dourado Sultan, disse a princesa com um pequeno sorriso tímido, olhando para Fei. Se alguém não sabe qual o seu lugar, então eu vou usar o meu punho para falar em vez da minha boca. Fei sorriu orgulhosamente. Em Azeroth, a violência pode ser uma boa escolha, mas também não pode resolver todos os problemas. A força da sua majestade agora também não é páreo contra o império que ocupou as grandes potências por centenas de anos. A princesa real estava falando tantas palavras pela primeira vez e parecia estar um pouco cansada. Ela parou para respirar por alguns segundos. Ela estava usando a versão feminina das roupas caribenhas criada por Fei para todas as mulheres da cidade de Chambord para fazer com que a figura corporal das mulheres parecesse ainda mais encantadora. Embora a princesa estivesse doente há muito tempo, ela ainda parecia tão bonita e fabulosa. Ela se deu um tapinha no peito, depois olhou para os olhos de Fei e disse seriamente: Sua Majestade, você também é o rei dos pretensiosos. Ainda melhor que eu e Paris. Porque você sempre finge ser um tolo que só está interessado em lutar e matar? Fei sorriu e pensou: fingir ser uma ovelha, mas matar o lobo é uma coisa muito interessante de se fazer. Como as pessoas podem entender os sentimentos que vêm com isso? Você é o tipo de pessoa que gosta de manter tudo em suas mãos. Vendo que Fei não respondeu, a princesa mais velha realmente não se importou. A mão direita reuniu o cabelo comprido que fluía ao vento e a mão esquerda estendeu a mão para fora da manga. Uma pequena peça vermelha pentagonal de ferro apareceu em sua mão macia. Este pequeno pedaço de ferro foi obviamente guardado por um longo tempo. A cor era suave, brilhando de luz. Se observássemos cuidadosamente, poderíamos descobrir que também estava gravado com algumas runas complicadas com significados desconhecidos. Fei descobriu que esses não eram símbolos mágicos. Este pedaço de ferro vermelho talvez possa ajudá-lo no futuro. Contará como meu apreço por seu remédio, a princesa mais velha disse. Desconsiderando o cavalheiro capitão Romain e a espadachim Suzan e as expressões chocadas e ansiosas querendo detê-la, a princesa mais velha jogou a bugiganga. O raio de luz criou um arco de luz vermelha no ar. O pequeno ferro foi lançado diretamente para Fei. Fei pegou usando seu backhand, golpe dado com as costas da mão. A peça de ferro pentagonal de cor vermelha começou a esquentar nas mãos dele. A sensação era como um pedaço de jade quente de 100 anos que era suave e macia. Não a sensação de ferro. Com um momento de surpresa em seu coração, ele cuidadosamente observou e pensou por um tempo, e descobriu que além das palavras gravadas de um lado, o outro lado do ferro vermelho tinha uma montanha cercada por névoa esculpida em uma imagem de pergaminho, que era bem interessante. Fei poderia dizer, esta pequena placa de ferro era provavelmente de uma origem extraordinária, e tinha um significado misterioso.
Ele pensou por um tempo, olhou para cima e riu. Eu agradeço a Sua Alteza Real por isso. Obrigado, eu apreciei isso. De repente ele teve uma ideia em mente, tirou uma grande garrafa, a poção de recuperação completa, e entregou para a princesa real. Sorriu e disse: Angela me disse que o remédio era útil para sua recuperação, esta é minha última garrafa. No dia da partida como hoje, eu darei isso a você como um presente. A princesa mais velha sorriu gentilmente, seus olhos azuis ondularam e ela não recusou. Ela pediu a Susan para pegar o remédio. Fei abriu seu espaço de inventário novamente e depois tirou 2 cópias do manuscrito. Depois de uma ligeira pausa, ele deu à princesa também, e explicou. O primeiro registro do manuscrito é uma receita de poção de cura rápida. Você se lembra daquele dia em que eu estava no topo da montanha leste e fui ferido gravemente? Eu pude recuperar meu corpo rapidamente por causa desse medicamento, mas a taxa de sucesso de criação não é alta. O segundo manuscrito é apenas a fórmula da poção que lhe dei. Mais tarde, se você ainda precisa do remédio para manter em bom estado, você pode dar ao farmacêutico diretamente no palácio para fazer um pouco mais. O material necessário também é muito simples, no entanto, a taxa de sucesso também não é alta. Um olhar surpreso apareceu nos olhos da princesa mais velha Tanasha. Ela cuidadosamente pegou os 2 manuscritos e suspirou. Majestade, você é de fato sábio, temo que você já tenha adivinhado que um dia no futuro, Sua Majestade Arshavin iria até você para pedir essas 2 poções mágicas. Então você quer minhas mãos emprestadas para dar a ele? Fei sorrir um pouco. Naquele dia, no topo da montanha do leste, Fei já tinha usado tanto a poção de cura da vida quanto a poção de recuperação completa na frente do público. Ele percebeu que esses 2 tipos de efeito mágico da medicina certamente atrairiam a atenção das pessoas, especialmente pessoas como Arshavin que eram ambiciosas de coração. Ele sabia absolutamente a função e o significado da poção e lembrava-se profundamente dela. Embora naquele momento ele não pedisse imediatamente o remédio, já que a situação era complicada, mais cedo ou mais tarde, ele definitivamente pediria. Em vez de esperar que ele batesse a porta e perguntasse arrogantemente por isso, era melhor ser um pouco esperto e oferecê-lo pessoalmente. Isso faria os 2 lados se sentirem melhor. No entanto, tendo trazido a receita dos remédios do mundo de Diablo para a realidade, o remédio, obviamente, enfrentaria um certo nível de variação. Fei e Ankara gradualmente dominaram a nova fórmula. Fei, naturalmente, não entregou todos os segredos para outras pessoas. Ele havia preparado as 2 formulações farmacêuticas para a princesa, que, como ele disse, mesmo que todos os ingredientes estivessem reunidos, a taxa de sucesso ainda seria baixa, até menos de 5%. E porque o princípio ainda era o princípio do sistema Diablo Vorut, até mesmo um mestre farmacêutico não poderia ver o segredo da poção. Foi por isso que Fei formulou a receita e deu a Arshavin através das mãos da princesa mais velha. Algumas coisas pareceriam mais críveis se fossem dadas pelas mãos da princesa mais velha. Princesa Tanasha, eu tenho uma pergunta que eu tenho vontade de perguntar a você. Fei pairou sobre o assunto. Continue. Eu sempre estive curioso. Você é realmente um mestre? Fei perguntou seriamente.